Bom dia, eu sou o Dr. Humberto Pereira, eu pesquiso sobre capitalismo e sobre riqueza como um fenômeno social. No vídeo de hoje eu queria aproveitar como motivação para o nosso debate sobre educação financeira o pedaço de uma conversa que aparece num desses vídeos de uma pessoa contra 30 outras pessoas. No caso, se eu não estou enganado, o vídeo em questão é sobre um coach contra 30 trabalhadores. E a parte específica do debate que eu quero abordar aqui é o momento em que o trabalhador fala: eu trabalho 12 horas por dia em uma fábrica de embalagens, trabalho pegando peso. E o coach responde: eu sugiro que, ao invés de ficar no TikTok, você procure uma forma de vender algo. E o trabalhador responde: eu não fico no TikTok. E o coach fala: o que você faz depois do trabalho então? E aí o trabalhador diz: eu cuido da minha mãe, que já é de idade, e de uma irmã que é autista. Eu não tenho tempo, sabe? Esse diálogo, apesar de ser breve, ele é bastante interessante pra gente conseguir debater algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: eu não tô fazendo uma crítica a ninguém nesse vídeo. Eu não sou uma daquelas pessoas que acha que todo coach só faz coisa errada. Eu não penso por aí. Pelo contrário. Eu acho que o trabalho do coach pode ser muito importante, porque o coach ele tem o papel de motivar as pessoas. E se você não ficar motivado, você não vai sair de onde você está, você não vai para lugar nenhum. Entretanto, eu vejo que a minha função é bastante diferente da função de um coach. Imagine que você vai atravessar uma floresta. Provavelmente o coach vai ser aquela pessoa que vai dizer pra você que você consegue, que você precisa acreditar em si mesmo, que vai dar tudo certo, que você deve ficar otimista diante da tarefa que você vai desempenhar, mesmo que ela seja muito difícil. O que eu faço, que eu chamo de realismo financeiro dentro da área de educação financeira, é muito diferente. Enquanto o coach tá lá falando: acredite em você, vai dar tudo certo, eu sou aquele que gosta de colocar o pé das pessoas no chão. Então, provavelmente, se você quer atravessar uma floresta, eu vou falar pra você que você provavelmente vai encontrar muitas dificuldades, vou perguntar quanto de água você vai levar, vou perguntar se você já conhece essa floresta, vou perguntar se você sabe das dificuldades que você vai enfrentar, vou perguntar se você tem alguma forma de se proteger dessas dificuldades e assim por diante. Então é por isso que eu não critico todo tipo de coach. Pelo contrário, eu acho que o coach tem um trabalho que é complementar aquilo que eu faço. Então bora lá, vamos fazer um debate pé no chão sobre a situação desse rapaz, que basicamente, hipoteticamente, é uma situação de alguém que trabalha muito, não tem tempo livre e ainda precisa cuidar de sua família dentro de casa. Eu não quero entrar no mérito se essa pessoa especificamente realmente passa por essa situação, mas com certeza muita gente nesse país vive nesse tipo de situação, na qual a pessoa trabalha muito, não tem tempo livre e ainda precisa cuidar de outras pessoas. Então a primeira coisa que eu acho que é importante falar para uma pessoa que está numa situação dessa é dizer para ela: eu entendo a situação que você está vivendo e eu sei que, infelizmente, o capitalismo é um sistema injusto e no sistema que a gente vive, algumas pessoas se encontrarão numa situação tão difícil que elas não vão conseguir resolver o problema delas por conta própria. Eu sei que é muito difícil alguém que debate sobre educação financeira falar esse tipo de coisa, mas eu, como pesquisador do sistema capitalista, eu preciso ser realista. O nosso sistema, ele não é justo e eu desafio qualquer pessoa a abrir qualquer livro de ciências sociais, de economia e me mostrar algum autor sério que vai dizer que o capitalismo é um sistema justo, que basta você se esforçar que você vai conseguir superar todas as suas dificuldades. Isso não está na literatura acadêmica em lugar nenhum. Esse tipo de pensamento não se encontra nem nos textos dos liberais, nem nos textos daqueles que defendem o sistema capitalista. Se você pegar os trabalhos daqueles autores que criticam o capitalismo, obviamente você vai encontrar lá uma interpretação dizendo que o capitalismo não é um sistema justo. Mas se você pegar os textos dos autores liberais, como por exemplo o Mises, o Hayek, o Milton Friedman, esses autores, apesar de defenderem o sistema capitalista, eles não vão dizer que basta você se esforçar que você vai conseguir ganhar dinheiro e ficar rico. Não é assim que o capitalismo funciona. Se você pegar, por exemplo, os trabalhos do Ludwig von Mises, ele fala que o capitalismo é um sistema de democracia de mercado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no capitalismo você tem um conjunto muito grande de empresas e de pessoas disputando pela atenção e pela preferência do consumidor. O consumidor é que elege quem é que vai ser vencedor dessa história. Você pode se esforçar o quanto você quiser, você pode ter um produto de alta qualidade, com um preço muito baixo e ainda assim o consumidor pode eleger outra pessoa, outra empresa e comprar de outra pessoa, de outra empresa. Nos trabalhos do Mises, ele deixa muito claro que o capitalismo é muito bom para o consumidor, mas para quem quer empreender, quem quer ganhar dinheiro, é um sistema muito difícil, que tem mudanças o tempo todo, e aqueles que conseguem aproveitar essas mudanças, conseguem ganhar muito dinheiro. Aqueles que não conseguem fazer isso são eliminados, vão à falência. Então a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é essa noção de que o capitalismo é justo, que basta você se esforçar que você vai chegar lá. Não é tão simples
simples assim. E o capitalismo é um sistema em que algumas pessoas podem se encontrar em uma situação tão difícil que elas sozinhas provavelmente não vão conseguir resolver o próprio problema. Não é à toa que o Hayek, que foi aluno do Mises e foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia, ele fala abertamente que ele defendia um programa de renda mínima para que as pessoas mais pobres pudessem ter alguma ajuda, algum auxílio de forma mais imediata. Então, se uma pessoa trabalhadora se encontra em uma situação extremamente difícil, muito provavelmente sozinha ela não resolve. Muito provavelmente ela vai precisar da ajuda de outras pessoas, de amigos, de conhecidos, de pessoas ao seu redor. Então, nesse caso específico, para esse rapaz que está dizendo que está vivendo uma situação tão difícil, a primeira coisa que tem que ser dita é: você precisa de ajuda. E só para fazer um complemento, há um tempo atrás saiu nos jornais a história de uma senhora que ela era moradora de rua e que estava numa situação de absoluta pobreza. Ela estava sobrevivendo da ajuda de pessoas na rua e que ela conseguiu sair dessa situação, obviamente, não foi sozinha. Foi através de uma reportagem que fizeram com ela, e nessa reportagem o pessoal criou uma conta Pix que podia receber doações. E as pessoas que assistiram a reportagem doaram, e foram tantas doações que ela conseguiu sair da rua e comprar uma casinha para ela. Obviamente, em casos muito raros, pessoas que estão em situações extremas conseguem sair da situação que estão sozinhas. Mas isso é a exceção da regra. Normalmente, quem está em uma situação de máxima exclusão não vai conseguir resolver sozinho, precisa procurar ajuda. Depois de dizer essas verdades duras, aí sim eu acho que vale a pena falar sobre alguma estratégia para que esse rapaz pudesse sair da situação em que ele se encontrava. A primeira coisa que eu perguntaria para esse rapaz seria se não havia possibilidade de ele mudar de emprego. Que ele disse que o emprego dele consumia 12 horas de trabalho e era um trabalho pesado, carregando coisas. A primeira coisa que eu perguntaria seria: será que você não consegue arrumar um outro emprego? Talvez não para ganhar mais, mas para conseguir ter uma jornada de trabalho menor, porque aí sim você conseguiria liberar uma parte do seu tempo no dia para conseguir, nesse tempo extra, tentar mudar a situação em que essa pessoa se encontrava. E aí sim, se fosse possível esse trabalhador conseguir encontrar um outro emprego que possibilitasse ele trabalhar menos e que possibilitasse ele ter algum tempo livre no dia, aí sim, eu acredito que dá pra gente começar a debater sobre estratégias para que essa pessoa melhore de vida. Que a primeira estratégia que eu debateria com ele seria a estratégia do estudo. Quem me conhece sabe muito bem, eu acredito que a melhor forma mais segura e mais rápida para uma pessoa sair da pobreza extrema e chegar na classe média é através do estudo. Então, uma vez que esse trabalhador me dissesse que ele conseguiu arrumar 1 hora, 2 horas livre por dia, eu diria para ele: bom, agora você deveria estudar. Agora você deveria melhorar sua qualificação profissional. Se esse trabalhador não tem o ensino médio completo, talvez fosse a hora dele conseguir terminar o ensino médio. Se ele já tem o ensino médio completo, talvez fosse a hora de ele procurar um curso técnico, de preferência em alguma escola pública, como por exemplo, em algum instituto federal. Porque com uma qualificação profissional melhor, ele vai conseguir 2 coisas. Em primeiro lugar, ganhar mais dinheiro. E em segundo lugar, procurar um emprego que desgaste ele menos tempo. Eu sei que tem muita gente que não gosta da estratégia do estudo. Eu sei que tem muita gente que não gosta de estudar. Entretanto, como uma forma para que a pessoa alcance e fique permanentemente na classe média, eu acho que o estudo é o melhor caminho. Quanto mais você estuda, mais trabalho qualificado você pode fazer e melhor pode ser a sua remuneração e mais inserção no trabalho você pode ter. Quer dizer, se você for demitido de uma empresa, você pode ser facilmente realocado em outra empresa sem muito prejuízo. Fora que através do estudo você também tem outras opções, como por exemplo, um concurso público, que pode lhe dar algum tipo de estabilidade para que você possa alçar voos maiores. Obviamente, a estratégia do estudo, e eu vou fazer um vídeo só para falar de como o estudo é importante para quem está estudando sobre educação financeira, para quem está tentando melhorar de vida no capitalismo. Uma vez que você conseguiu chegar na classe média, aí sim, a gente pode começar a debater sobre investimentos que possam tanto lhe proteger para um futuro distante, quer dizer, você pode começar a trilhar um caminho para a construção de uma aposentadoria segura para você, talvez investindo em uma previdência privada, talvez comprando ações de empresas na bolsa de valores, talvez tentando montar o seu próprio negócio, talvez comprando títulos da dívida pública através do Tesouro Direto. Uma vez que você chegou na classe média e você é qualificado e você tem tempo e você tem um salário razoável, você pode começar a pensar em planejar uma aposentadoria e você pode, aí sim, começar a pensar em investir, em montar um negócio para você. De preferência,
que seja um negócio que você entenda. Por exemplo, se você tem um curso técnico em informática, faz sentido que você monte um negócio na área de informática, mas sempre lembrando que no capitalismo, quando você monta um empreendimento para você automaticamente entra em uma arena de combate. E nessa arena você vai lutar com gente muito forte. Gente que está consolidada no mercado, gente que tem muito mais capital para investir do que você, e tanto você quanto as grandes empresas estão disputando pelo mesmo cliente. Então é uma luta difícil, é uma luta dura, e é uma luta que você tem que estar preparado para o caso de você ser eliminado da concorrência. E esse é um dos motivos que eu falo tanto que a estratégia do estudo é tão importante. Se você vier a falir, se você vier a perder a disputa pelos consumidores, pela vontade inconstante e que muda o tempo todo dos consumidores, você vai fechar a sua empresa e vai voltar a ser trabalhador. Mas se você tem qualificação profissional, você pode voltar a ser um trabalhador qualificado, e você, em vez de cair na pobreza novamente, você pode voltar para a classe média. Então, resumindo, o que eu diria para esse rapaz seria, em primeiro lugar, você precisa de ajuda, procure ajuda, porque a sua vida realmente é muito difícil. Segundo lugar, procure mudar de emprego se for possível, porque às vezes não é possível. De preferência para um emprego que você tenha tempo livre. Terceiro lugar, que você volte a se requalificar para que você possa encontrar um emprego melhor, para que você possa entrar na classe média. E aí sim, só depois disso, você estando na classe média, é que eu acho que as pessoas deveriam começar a pensar em investimentos de longo prazo, em planejamento de aposentadoria, e só depois disso tudo, depois de fazer o básico, é só depois disso que eu acho que as pessoas deveriam pensar na ideia de riqueza, da ideia de perseguir o sonho da riqueza. Então eu acho que é isso. Era isso que eu responderia para esse rapaz do vídeo. São esses os conselhos que eu acho que são extremamente realistas e pé no chão, e o caminho mais seguro para fazer com que essa pessoa saia da pobreza, chegue na classe média, possa permanecer o resto da vida na classe média e que possa até mesmo pensar em tentar ficar rica no futuro. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, saiba que tudo isso que eu estou debatendo já está muito bem organizado no meu livro, que tem uma linguagem fácil, direta, que com certeza vai lhe ajudar a entender mais sobre capitalismo, riqueza e sobre educação financeira em geral. E você pode comprar esse livro clicando no primeiro link na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, que eu sempre vou trazer vídeos desse tipo para vocês. É isso aí, ficando por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.